E este ano, formandos em 26 cursos de ensino superior em todo o país farão provas no dia 22 de novembro para o Exame Nacional de Desempenhos de Estudantes, o ENAD. Muitos se perguntam o que é essa prova. Para responder essa e outras questões, o programa Lição de Casa entrevista a professora Maria Lúcia Castilho. Ela é especialista em avaliação, mestre em educação e doutora em linguística. Muito obrigada pela presença, professora. Então, a senhora pode explicar o que é o ENAD? É semelhante ao antigo Provão? O ENAD, ele é um pouco diferente do Provão. O Provão, ele era aplicado em todos os cursos, não tinha nenhuma divisão entre os cursos e nenhuma das áreas, e ele era aplicado a todos os alunos concluintes todos os anos. Com o ENAD, eles alteraram um pouco essa avaliação, e hoje nós temos o que a gente chama de 3 ciclos. Temos os ciclos das ciências exatas e licenciaturas, temos o ciclo da área da saúde e o ciclo das ciências sociais aplicadas. Este ano é o ciclo que a gente chama de ciências sociais aplicadas e jurídicas, né? Então é diferente também por quê? Porque no ENAD nós inscrevemos os alunos ingressantes e os alunos concluintes. Qual é a diferença? Nós temos o desempenho dos alunos que são concluintes dos cursos, né, desses 3 ciclos, e o exame, ele também avalia os ingressantes, para fazer uma comparação. No caso dos ingressantes agora, desde 2011, eles estão pegando as notas provenientes do Enem. Então, o ingressante não faz mais prova. Antigamente ele fazia prova não só o concluinte, mas também o ingressante. E atualmente não. Só quem faz a prova é o estudante que está concluindo o curso. Então, a principal diferença é a participação desses 2 segmentos, né, do ingressante e também do concluinte, sendo que o Provão não participavam os ingressantes. E hoje, o que nós temos também é o cômputo dessa nota, que não é só o ENAD. A gente sempre fala assim, ENAD, 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 só que nós temos diversos conceitos. E um deles é o ENAD, né? E depois nós temos o conceito preliminar de curso, que é não só a média do desempenho dos estudantes concluintes, como também outros indicadores que o MEC ele busca do Censo da Educação e outras informações também que o estudante responde. O Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes, ele é um dos instrumentos do Sistema Nacional de Avaliação. O Sistema Nacional de Avaliação, ele é composto por diversos instrumentos, avaliação de curso, avaliação da instituição de ensino e a autoavaliação, que é realizada pelas comissões próprias de avaliação de cada instituição, que cada uma obrigatoriamente tem uma comissão própria, né? Uma CPA, que a gente chama. E o ENAD, ele é o outro instrumento, então ele compõe esse sistema bastante complexo, e ele que é hoje o instrumento que direciona todas as demais avaliações do Sistema de Avaliação Nacional. Ok? E professora, quem está apto a fazer essa prova? Bom, estão aptos a fazer a prova todos os alunos considerados concluintes. Quem são os alunos concluintes? Os alunos concluintes são aqueles que têm a previsão de se formar em julho do ano seguinte ao de realização da prova. Então, neste ano, vão participar todos aqueles que têm previsão de se formar em julho de 2016, ou então aqueles que concluíram 80% ou mais da matriz curricular. Professora, por que o ENAD é tão importante para as instituições? É apenas para dar uma nota? Não, o ENAD não é apenas para dar uma nota. Ele é, como eu disse agora há pouco, ele é o instrumento que regula a educação superior. Ou seja, as avaliações todas as avaliações que fazem parte do Sistema Nacional de Avaliação, o ENAD, eu diria que é o carro-chefe desse sistema. Por quê? Porque ele, de acordo com o que o estudante responder no questionário socioeconômico, e também de avaliação da instituição, que o MEC ele coloca o seguinte, que nós temos diversas pessoas fazendo parte do sistema, a instituição de ensino, o professor e o aluno.
E no caso do ENAD, o MEC quer que o aluno participe desse sistema, que o aluno diga para eles, olha, eu estudei na instituição XYZ, essa instituição ela me dá todas as oportunidades de eu amadurecer e complementar o meu curso, não só as disciplinas que eu curso, né? Mas ele quer ouvir o aluno sobre as condições de infraestrutura, sobre os professores e verificar também o desempenho dele nessa prova, né? Então, ela não é só uma nota, é importante para a instituição porque vai também mostrar o que a instituição está fazendo, né? Que profissional a instituição está formando. Então, por que eu fui chamado e meu colega não? Por que isso acontece? Bom, isso acontece porque você pode entrar no curso no mesmo ano e no mesmo semestre que o seu colega. Só que você não desenvolve todas as atividades que são pertinentes à sua matriz curricular. Então, por exemplo, você se inscreve e se matricula no semestre completo, né? O que a gente chama de o semestre regular. Então, o seu colega, ele pode não se matricular em todas as disciplinas. Então, eu entrei junto com você, você se matriculou em todas as disciplinas do primeiro, do segundo e do terceiro, e eu não. Eu me matriculei só em 3 e fui pegando as demais disciplinas em outros semestres. Eu não concluí a mesma quantidade e o mesmo percentual da matriz que você. Aqui no UniCeub, por exemplo, nós temos as disciplinas que nós chamamos institucionais. E o aluno, ele opta quando que ele vai fazer essas disciplinas institucionais. Então, você pode ter feito e eu posso não ter feito. Da mesma forma, nós temos a carga horária do que a gente chama de carga horária complementar. Você pode ter realizado diversas atividades, ter dado entrada no núcleo pertinente a essa, que registra essas atividades, e eu não. Então, o que acontece é que quando a gente vai fazer o cômputo do percentual que você concluiu já da sua matriz, não é igual à minha. Então, muitas vezes um é inscrito e o outro não é inscrito, exatamente por causa disso. Quem faz mais de um curso, o que deve fazer? Então, quem faz mais de um curso vai fazer a prova do ENAD quantas vezes aquele curso for inscrito. Então, eu posso fazer jornalismo e direito. Se eu faço, por exemplo, jornalismo e direito fazem prova no mesmo ano. Aí, no caso, eu vou optar por um ou por outro. E na justificativa, porque a instituição ela é obrigada a inscrever todos os estudantes e ela também, quando acontece esse tipo de coisa, ela tem que se reportar ao MEC e dizer, olha, fulano fez a prova tal e não fez a prova Y. Nesse caso, se você fizesse, por exemplo, jornalismo e um curso das ciências exatas, por exemplo, então você vai fazer a prova no ano em que o jornalismo faz e a prova também que é do ano das ciências exatas. Então, a gente pode ter essas duas situações. Num caso, você justifica, se for um curso que faz a prova no mesmo ano, ou então você vai fazer quantas vezes você for inscrita. E o que acontece com quem não fizer a prova? Olha, quem não faz a prova, o que o MEC fez desde o ano passado? O que nós tínhamos era, eu já citei que a prova do ENAD ela é composta pelas perguntas, né, que vão medir o desempenho do estudante naquela área do conhecimento. Tem algumas perguntas sobre a percepção do estudante sobre a prova e tem um questionário que ele responde, que eu também já citei aqui, que é sobre a instituição e uma parte de questões que são relacionadas ao socioeconômico, para levantar o perfil do estudante, para depois compará-lo com o perfil do curso nacional. O que o MEC fez foi que ele precisa que o estudante responda a esse questionário. E o estudante, uma parte estava respondendo e a outra parte não. O que o MEC fez desde o ano passado? Ele então inseriu como sendo uma ação obrigatória. O estudante, ele é obrigado a responder a esse questionário. Se porventura você foi inscrita, você não respondeu ao questionário, que ele abre 30 dias antes da realização da prova, e o estudante tem 30 dias para responder esse questionário.
Se porventura você não responde a esse questionário, o MEC considera que você é irregular. Ou seja, eu não respondi a prova, ao questionário e fui fazer a prova, no dia da prova. Ainda assim, mesmo fazendo a prova, se eu não respondi ao questionário, eu estou irregular. Então, eu tenho que responder ao questionário e também ir realizar a prova. Se porventura eu não faço uma coisa ou outra, quais são as consequências? Para o aluno, a consequência imediata é não colar grau. O aluno, ele não pode colar grau até que tenha sua situação regularizada perante o MEC. Então, não colando grau, ele obviamente ele não retira o seu diploma, tá? Ele não cola grau, não recebe o seu diploma e tem que postergar essa finalização do curso, tá? Além disso, o que nós temos também como consequência para os demais alunos que permanecem na instituição. E o que a gente conversa com os alunos a respeito disso é que, por exemplo, o curso tem consequências se tirar nota baixa. Se porventura uma boa parte não fizer a prova, o que nós temos é que, como é a média das notas, nós temos consequentemente que essa nota ela vai ser baixa. Sendo baixa, existem também consequências para aqueles que permanecem no curso. Então, aqueles que participam de FIES, se a nota do curso for baixa, o aluno que tem esse financiamento, ele deixa de ter, porque o FIES é cortado, né? Para aqueles que participam do ProUni, da mesma maneira. Então, também não participam do ProUni, tá? Mas para o aluno, consequentemente, é o seu diploma. E como o aluno pode se preparar? Olha, o aluno ele se prepara, na verdade, ao longo do curso. Não há uma preparação, olha, a prova do ENAD vai ser agora dia 22 de novembro e a instituição vai preparar o aluno para fazer a prova. Essa preparação, ela é ao longo do curso, porque ela é baseada em toda a documentação que a gente fundamenta o projeto pedagógico do curso, e é feito ao longo dos semestres todos de formação. Então, ele se prepara e o professor o prepara, né, ao longo da sua formação como um todo. Qual é o valor da prova escrita no ENAD? Como eu falei, a nota, nós temos alguns conceitos. Então, nós temos o conceito ENAD. O conceito ENAD, ele é a média do desempenho dos estudantes na prova, tá? Sobre avaliação da área do conhecimento. E temos o conceito preliminar de curso, que nós chamamos de CPC. Esse é que vai orientar e regular todas as outras avaliações. Então, para o CPC, para o conceito preliminar de curso, a prova, o desempenho do estudante na prova, ele incide pelo menos 2 vezes. Por quê? Porque dentro do próprio CPC, nós temos o índice de desenvolvimento, né, do estudante, do desempenho. E aí, ele entra novamente. Concluindo, é o seguinte, o desempenho dos estudantes, como ele entra 2 vezes, ele tem aproximadamente uns 50%, 55% do CPC, do conceito preliminar de curso. E os demais componentes, eles têm um percentual menor. Então, o que o estudante responde sobre a instituição, ao todo, ele vai ter um peso de aproximadamente uns 20%. E os demais são informações provenientes do Censo da Educação Superior, o que a própria instituição informa ao MEC sobre a titulação dos seus professores, sobre a sua organização pedagógica também. Então, esse peso da prova em si, da área do conhecimento, do desempenho dele, ele é superior aos demais índices que também entram no cômputo desse conceito preliminar. Não sei se eu fui clara. E como é feita a somatória para obter as notas dos cursos? Então, a somatória é o seguinte, entra a média do desempenho dos estudantes na prova, entra também o percentual de professores, mestres e doutores que tem em cada curso e que isso a instituição ela informa anualmente para o MEC, né, pelo censo. Entra também a organização da carga horária do professor, se o professor
a quantidade de professores em tempo integral e a quantidade de professores em tempo parcial no curso, para desenvolver outras atividades além da sala de aula. Entra a média das respostas dos estudantes sobre a infraestrutura da instituição, as condições pedagógicas da instituição e a percepção do aluno sobre a sua formação. E entra também o que nós chamamos, que é o IDD. O que eles fazem eles traçam um perfil dos estudantes e dos cursos a partir do que ele responde no questionário sobre a formação dos pais, formação do pai, formação da mãe, aonde se formou no ensino médio. Então é traçado um perfil do curso. E depois, com o resultado do que o aluno responde no questionário, eles fazem uma comparação. Então, dessa comparação e também do desempenho, é extraído o IDD. Então, o cômputo do CPC é essa, como é que eu vou dizer, essa matemática toda e esse conjunto de indicadores. Ele não é somente o indicador resultado do desempenho no ENAD. E qual é a nota mínima e máxima? Bom, a escala varia de 1 a 5. Então, notas que a gente diz que são negativas, notas 1 e 2, e notas 3, 4 e 5. A pior é 1 e a melhor é a 5 na escala. Faz alguma diferença para quem já está formado saber que seu curso tem nota 1 ou nota 5? Muita diferença. O que acontece é que, de acordo com a legislação, o histórico do aluno, ao longo da sua trajetória acadêmica, ele traz, olha, participou do ENAD no ano tal, não participou do ENAD, foi dispensado em razão do ciclo trienal, que eu já expliquei, porque a prova só acontece de 3 em 3 anos, né, para cada curso, ou então se foi dispensado por algum outro motivo. Uma vez registrado ali que você participou e que seu curso participou naquele ano, se o curso ele tira uma nota 1, veja, é ruim para o aluno, tá? Porque a pessoa que for analisar o diploma dele, o diploma sempre vem acompanhado do seu histórico. E o histórico, ele está lá registrado, ele traz o registro de quando você participou do ENAD. Então, tirar 1 é uma coisa muito ruim e que desvaloriza muito a sua formação e o seu diploma. E você vai carregar esse estigma para o resto da sua vida. Se você tirar 5 ou notas 4, 5, mas 5 principalmente, o que aquilo está dizendo? Está dizendo que a sua formação foi muito positiva, que a instituição em que você se formou, ela é muito valorizada e, consequentemente, o seu diploma também é muito valorizado. Então, assim, tirar notas negativas depõe contra a sua formação. Então, isso é que o aluno também tem que... a compreensão dele em participar com responsabilidade da prova é importante, por quê? Porque ele é que vai dizer qual é o valor do seu diploma. Se eu digo que o curso tirou uma nota baixa, o que eu estou mostrando? Que o valor do meu diploma é baixo. Se o aluno tem um desempenho bom, se ele se esforça, se ele tem consciência, olha, é uma vez só que eu tenho que fazer essa prova, é o que a gente costuma dizer. De 3 em 3 anos acontece o ENAD. O aluno que está se formando, ele tem a possibilidade de participar dessa prova uma única vez. Mesmo que seja, mas é num domingo, é à tarde. Olha, é à tarde, o MEC exige que o aluno permaneça lá pelo menos durante 1 hora. Você não pode, uma vez entrou, você não pode sair antes de 1 hora. E a prova tem duração de 4 horas. Então, o que a gente costuma dizer, olha, é muito pouco, é um dia só, durante a sua formação inteira, para que você prove o valor do seu diploma. Então, essa nota é consequência do desempenho dele. Então, é muito importante que a nota do curso seja muito positiva, porque aí vai mostrar o valor do diploma dele e da formação dele. E como é feita a escolha das universidades para a prova? Não existe, assim, uma escolha das universidades. O ENAD, ele é obrigatório para todas as instituições que fazem parte do Sistema Federal de Ensino. Todas as instituições, elas fazem parte do Sistema Federal de Ensino.
Então, não há assim uma escolha. Ah, não, o Unicelb vai fazer e a Católica não vai fazer. Todos são obrigados a participar. Vou perguntar para a senhora, o que poderia ser aperfeiçoado no ENAD? Júlia, eu diria que não, de repente, aperfeiçoado, eu acho que não seria um melhor termo. Mas o que poderia ser ajustado, né, no ENAD, eu acredito que o peso que tem o desempenho do estudante nessa avaliação. Por exemplo, hoje, o que nós temos é que, pelo que o estudante responde no questionário, a instituição é avaliada na sua infraestrutura, na sua organização pedagógica, e eu acho que essas questões, elas poderiam ser dosadas, né, e essa avaliação ela ser também proveniente de outros instrumentos do próprio sistema. Então, quando a gente avalia um curso que vem, os representantes do MEC vêm na instituição para avaliar em loco, eles também avaliam as mesmas dimensões. Então, de repente, se pegássemos a avaliação que esses profissionais também fazem sobre a instituição e também com o que os estudantes respondem e fizermos assim, tirarmos uma média, de repente, eu acho que isso seria melhor mensurado, porque atualmente nós temos a visão de um só, né, de um segmento. E assim nós teríamos também a visão de outros segmentos. Eu acho que seria mais ponderável, né? Eu acho que isso. Obrigada, professora, pela presença. Muito obrigada, eu é que agradeço, Júlia, o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês para poder esclarecer as questões a respeito do ENAD. Este foi o programa Lição de Casa e nessa edição conversamos com a professora Mara Lúcia Castilho sobre o ENAD. Até a próxima!